nosso início de novo trabalho aqui, e o nosso tema é aconselhável o aprendizado do ocultismo? Então essa resposta é bem simples assim, não. Não, porque nós tínhamos que observar assim, que existem muitos tipos de energia. Fica bem fácil assim, né? Porque é só observar assim, os tipos de semente. Então são muitos tipos de semente, então são muitos tipos de energia. Então cada alimento que nós recebemos tem um tipo de energia. Cada fala que nós falamos tem um tipo de energia. O jeito que nós comportamos tem um tipo de energia. Porque nós já ouvimos falar assim, não gosto do jeito que a pessoa fala, não gosto do jeito que ela é. Quer dizer, que são tipos de energia. Do jeito que falam assim, também falam assim. Eu gosto do que você fala, eu gosto do seu jeito, eu gosto de sua maneira. Quer dizer que existem muitos tipos de energia. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, que o aprendizado do ocultismo, a pessoa vai mexer com tipos de energia que ela não tem conhecimento. Porque dificilmente a pessoa vem para a Terra com o conhecimento do mundo de matéria fina. Quer dizer que a energia que a pessoa está querendo ter conhecimento é da matéria fina. E que na matéria fina também tem muitos tipos de energia e que tem muitos níveis, tem muito nível. É isso que nós precisamos de entender. Porque na matéria grosseira que nós nos encontramos, observamos assim que tem muitos níveis de energia. E que a pessoa pode plantar dois tipos de semente no mesmo berço ali, que vai nascer duas coisas diferentes. Então é comum a gente saber que naquela plantação, aquela plantação que eu me refiro assim, de pequenos agricultores, né? Ele colocou dois tipos de semente no mesmo berço que ele abriu. Quer dizer que naquele lugar vai dar dois tipos de alimentos, um muito diferente do outro. Então, essa energia diferente também tem na matéria fina. Mas existe uma coisa bem grave assim que nós precisamos de ter esse cuidado. Nós não conhecemos a matéria fina. E é bem importante assim, porque se nós tivéssemos conhecimento da matéria fina, nós não teríamos necessidade de fazer práticas. Então as práticas que são feitas mexem com energias que se encontram dentro de nós, que nós não temos conhecimento. Fica bem fácil assim, né? Muitas pessoas acham assim, que bebendo água vai ter um processo de limpeza interna. A pessoa não tem o conhecimento do procedimento que os rins atuam, para que aquela água que caiu primeiro no estômago, que vá para a corrente sanguínea, que vá circular o corpo, que depois vai para os rins, limpando todas as partes do corpo. Nós não temos esse conhecimento. Então, por que uma pessoa jogou um balde de água no quintal, num salão, não quer dizer que aquele salão ficou limpo. Aquela pessoa, para deixar aquele salão limpo, com aquele balde de água, ela vai molhando. Se ela tem mais água à vontade, ela usa um procedimento diferente. Mas se ela não tem muita água, ela vai molhando a vassoura naquele balde e vai esfregando em todos os cantos daquele salão. Ela tem um conhecimento do produto que ela colocou naquela água, e para aquele salão ficar limpo, ela tem que ter o conhecimento do processo de limpeza. E isso é bem interessante, porque a gente vê mocinhas novas com esse conhecimento, mas ela não trouxe esse conhecimento, ela ficou perto de uma veterana. Então, na sequência, ela passou a ter o conhecimento. No mundo de matéria fina, nós não temos conhecimento. E aqueles que escrevem livros sobre esse mundo, o conhecimento dele é muito vago. E é bem grave assim, porque se eu fico preso com uma fala, é bom a pessoa ir observando assim, né? Aquela pessoa que tem um consultório e ele fala uma fala
que não ficou de acordo, quando aquele volta, que ouviu aquela fala, ele procura arrumar a explicação daquela fala. Quer dizer que a pessoa ficou presa com aquele profissional uma semana, ou mais dias, ou mais tempo, por uma fala. Agora, quando escreve livros, então a pessoa fica presa com todos aqueles que leram aquele livro. Isso é bem grave assim. Todos que leram aquele livro, enquanto existir um exemplar, aquele que escreveu está preso até que aquele exemplar desapareça. Se não é construtivo, é isso que nós precisamos de lembrar, porque a prática do ocultismo não é construtiva, porque vai mexer com energia e vai mexer com um mundo que a pessoa não tem acesso, não tem conhecimento. E é bem simples assim. Mas aquele que está querendo essas práticas, ele é responsabilizado. Porque nós somos responsabilizados porque nós temos o livre-arbítrio. E que é bem importante cada um ir observando assim, que nós sabemos o que nós queremos antes. Antes. Então a pessoa almoçou, e se ela tem ali o tempo dela e a condição, ela fala que quer um tipo de sobremesa. Mas aquela sobremesa se encontra distante, mas ela está disponível e ela tem a condição de ir até lá. Então ela vai até lá, ela pode. Quer dizer que antes ela já pretendia ter esse tipo de sobremesa. Ela pretendia ter um tipo de refeição, o livre-arbítrio. É isso que nós precisamos de entender. Nós somos responsabilizados por tudo que nós fazemos. Então, com a prática do ocultismo, é um terreno desconhecido, fica bem fácil assim, quem já andou em terreno desconhecido, que tem água, que é um tipo de pântano, a pessoa não anda de qualquer maneira. Ela dá um passo, dá meio passo, segurando o passo dado, e dá outro passo. Ela é criteriosa. E quando nós vamos assinar um documento, se eu não tenho conhecimento de todas aquelas cláusulas, e é bem grave aquele documento, porque vai me dar uma responsabilidade por tantos anos, eu peço uma pessoa que tem conhecimento de documentos para ler aquele documento para mim. E aquela pessoa, então, grifa ali as partes mais graves. Porque tem pessoas que fazem documentos que aquele que vai assinar não tem opção. Mas antes de assinar, ele tem a opção. Então, se ele assina, ele é responsabilizado por aquilo que ele assinou durante tanto tempo. A prática do ocultismo é assim, é tudo desconhecido. Não tem nada conhecido. E aquela condição bem importante assim, né? Quando a gente vai num ambiente de criancinhas pequenas, de prezinhos, e tem 10 crianças ali naquele ambiente ou mais, a gente pode observar assim, que cada criança tem um jeito, tem uma maneira. E a gente sabe assim que um daqueles gosta de aborrecer todos os outros. Um daquele gosta de ficar quietinho, outro gosta de fazer aquilo, e o outro gosta de brincar em conjunto ali com 2 ou 3. Nível. Então quer dizer que cada um ali tem um nível. No plano de matéria fina, que esse plano também tem o nome de plano astral, porque deram esse nome, e então a gente também usa esse nome, mas é matéria fina. Nesse nível de matéria fina tem muitos níveis. Então a pessoa, quando quer desenvolver uma prática, ela vai para o nível dela. É isso que nós precisamos de entender. Para irmos para nível elevado, nós tínhamos que receber auxílio de cima. Então toda a prática que é feita, a pessoa tem que lembrar assim, que teria que ser feita de cima para baixo. Agora nós utilizamos as práticas de baixo para cima
para ter clara audiência, para ter clara evidência, é assim, de baixo para cima. Mas tem aquele limite do meu nível, e isso é físico. Esse limite não é uma coisa supondo que, é uma coisa verdadeira, porque aquela referência daquelas crianças pequenas. Então, hoje, somos adultos. Então, cada um está num setor de trabalho. Um gosta de trabalhar na manutenção, sente bem, tem paciência. Fica bem fácil, assim, da gente conhecer pessoas assim, a facilidade que eles têm para ler manual de como funciona aquela máquina, de como funciona. E ele vai seguindo aquelas instruções. Tem outro que tem facilidade de fazer a compra daquela máquina. Então, cada um tem uma maneira, cada um tem um nível. Mas existe uma outra coisa bem importante assim que nós precisamos de lembrar, que esse nível externo é para nossa sobrevivência, mas o nível interior, porque aquele que lê o manual, no nível interno dele, ele tem que ser polido, coerente, tem que ter uma nobreza no trato com seus iguais. Aquele que gosta de fazer a manutenção, aquele que gosta de fazer a compra, ele tem que ter o nível dele, de polidez, de coerência, de atender bem, de desenvolver uma maneira de saber aquilo que ele precisa, da informação que o outro precisa de fornecer. Então, esse nível interno. Quando a pessoa faz essa prática de ocultismo, nós fazemos com o nível que nós temos, mas na prática do ocultismo, para dar certo, a pessoa teria que ter um nível superior de conhecimento das leis do Criador, de coerência, de bom senso, de nobreza, e de esse conhecimento das leis que o Criador nos possibilitou, é que nos possibilita uma condição assim, como se fosse um corrimão de uma escada. Então a pessoa quer subir aquela escada, então ela segura naquele corrimão, e ela vai subindo. Esse segurar no corrimão quer dizer assim, a pessoa vai compreendendo os ensinos e ela vai compreendendo que ela tem o livre-arbítrio. E a gente vai observando assim que nós somos responsabilizados. Isso é físico, isso é verdadeiro. A nossa responsabilidade é conosco mesmo. Não é com aquele um, não é com aquele outro. É comigo. Porque eu é que eu fiz o ato, eu é que pretendi fazer o ato. Então, essas práticas que nos ensinam, que ensinam nos muitos livros, a pessoa tem que lembrar que ela vai mexer na sua energia interna. E ela não tem conhecimento. E essas interferências trazem desequilíbrio. Vai rompendo a barreira natural que nós temos. Cada um tem uma barreira natural. Pode observar assim, porque se a pessoa faz um carinho naquele que ela tem acesso, então o que ela pede? Ela pede, se ela gostou daquele carinho, ela pede novamente o carinho. Aquele animal, o jeito que ele tem o comportamento, ele aproxima do seu dono para receber do seu dono um tipo de energia. Isso é físico. Tanto é que, de conhecimento de muitos, que a pessoa está sentada, o animal vem e deita debaixo da mão daquele que está com a mão livre ali. Então, o que esse animal está querendo? Energia. Então, a energia daquele é boa para aquele animal. Então, aquela criança, na hora de dormir, o jeito que o adulto comporta com aquela criança descontrai, possibilitando que o sono, que ela feche o olho. Porque quando a pessoa está agitada, ela nem fecha o olho. Quer dizer, se a pessoa descontrai, possibilita que o olho feche e ela dorme. Então, essa prática do ocultismo, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter energias superiores, porque nós entraremos num terreno que nós não temos conhecimento e que nós também não perguntamos e nem pedimos permissão. Então,
o respeito do livre-arbítrio. Então não tem como receber auxílio da luz. Se não recebemos auxílio da luz, é aquela criança que entra na floresta, sem conhecimento. Então aquela criança não vai para lugar nenhum, que é um perigo. Que a gente vê também as crianças quando vão para o mar, as recomendações que os adultos falam. Quer dizer que aquela criança recebeu a orientação que ela não pode ir além da água na sua canela, dependendo da idade da criança. A orientação é assim. E o adulto não tira o olho daquela criança. E normalmente o adulto está junto com aquela criança. Mas no mundo de matéria fina, nós não temos essa condição assim, de ter o auxílio da luz, daquele que tem o conhecimento daquela região. Porque aquele que tem o conhecimento, ele é superior. E o superior não perde tempo com aqueles aventureiros. Isso é bem simples assim. Não perde tempo com os aventureiros. Porque o aventureiro está tendo o livre-arbítrio que terá consequência. E se ele perde tempo, ele fica preso à consequência que esse terá que colher. Então, aquela condição bem simples assim, né? Aquilo que plantas, aquilo que vai colher. Descuidou, não cuidou da plantação, a terra fica pobre, porque nasceu muitas outras plantas ali que não vai ter um aproveitamento. Então, o que acontece? Essa condição que nós precisamos de ter dentro de nós. O livre-arbítrio, de aprender a fazer as coisas que nós teremos uma colheita boa. É isso que nós precisamos de desenvolver dentro de nós. Uma condição para ter uma colheita boa. Só é possível isso se a pessoa tem a ponderação. Se ela cuida direito daquilo que ela precisa na matéria grosseira. E é bem importante assim, porque quando a pessoa fica envelhecida, próxima de largar o corpo de matéria grosseira, pode observar assim na vida do pai, na vida do avô, ele começa a falar do seu passado. Então o que acontece? Ele agora vai resgatando a vivência que ele teve no período anterior. Então dentro dele vai tendo uma organização. Se ele teve índole boa, teve o conhecimento dos ensinos durante a sua existência, ele vai ficando seguro. Porque nos relatos ele fala que sonhou com o pai, que sonhou com a mãe, que sonhou com o avô, que vieram visitá-los. Ele fala daquele conhecido que ele tinha uma afinidade e que aquele conhecido veio até ele. Só que ele achou bem interessante, porque esse conhecido, esse avô, apresentavam mais novo, mais bonitos. Quer dizer assim, que o jeito de comportamento dele, daqueles seus conhecidos, foi jeito bom, foi maneiras boas. Nessas maneiras boas também entrou uma elevação dentro dele. Quer dizer que durante a vida, aqueles pequenininhos, aquele que é mais coerente nos relacionamentos, aquele que ficou envelhecido continuou com aquela índole, então ele mudou o grau dele. Então hoje ele apresenta para esses que já se encontram envelhecidos de uma maneira também melhor. Então não precisamos de fazer essas práticas, é isso que precisaríamos de compreender. Essas práticas não traz um procedimento de elevação, mas traz consequência. Porque a proteção natural que nos foi permitido ter, que o Criador nos possibilitou, que é aquele campo magnético, que a gente confirma assim, quando a gente está com uma blusa de lã, que depois que tira aquela blusa a gente vê aquele campo magnético, aquela condição bem importante do adulto interferir naquele machucado da criança e possibilitar que aquele machucado continua, porque as células foram feridas, mas foi amenizado aquele sofrimento daquela criança. Então, tipos de energias que existem, é isso que nós precisamos de entender. Então, esse tipo de energia melhor,
que é aquela referência assim, né, do cão, que aquele que não tem uma coerência, que não tem energia boa, o cão fica violento. Aquela referência daquele outro profissional que tem os cães para trabalho, ele evita que aqueles cães relacionem com os seus visitantes, relacionem com criança, porque tem possibilidade de mudar a característica daquele cão. Aquele cão anteriormente era para trabalho, então ele não quer que aquele cão receba energia diferente. Então na vida de matéria fina é a mesma coisa. Nós temos que melhorarmos, nós temos que aprender a ter o auxílio da luz para fazer qualquer coisa na matéria grosseira, porque tem muitas pessoas que passam por situações difíceis na matéria grosseira que ela fala, recebi o auxílio da luz. Aquilo que eu recebi foi um auxílio para sair daquela condição. E a gente vê assim, muitos casos, né? A pessoa saiu sem sofrer nenhuma consequência. Então o nível daquela pessoa, naquele momento, estava a um nível superior, que possibilitou ser auxiliado. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós. Então mudar esta condição que existe dentro de nós, melhorando o nosso nível. Então nós vamos melhorar o nosso livre-arbítrio. Na prática do ocultismo, nós vamos trabalhar num nível abaixo. Trabalhando abaixo, não tem como vir o auxílio da luz. Isso é bem importante assim. E que nós temos que perceber assim, né? Que vamos desenvolver capacidade a mais e que não temos a condição de conviver com essas capacidades a mais. Isso fica bem fácil assim, daquele ensino que Jesus deu para aquele que tinha recebido uma herança. Para aquele que tinha recebido uma herança, aquela herança iria atrapalhá-lo. Para aquele. É isso que tem que ficar bem firme assim. Mas para ele seguir Jesus, quer dizer, seguir os ensinos que Jesus trouxe, aquela herança iria atrapalhá-lo. Então ele falou para aquele, desfazer daquela herança. Ele falou para uma pessoa. É isso que nós precisamos de entender, porque aquele fez uma pergunta a ele. Então nós temos que lembrar assim, que primeiro nós temos que valorizar aquilo que nós temos. Porque nós temos o mau costume de valorizar aquilo que não temos ou aquilo que perdemos. Aquilo que temos, não valorizamos. Então, se nós temos esse hábito, como é que nós vamos querer agora uma clarevidência ou uma clareaudiência? Se nós já temos e não sabemos usar, porque normalmente nós vemos a parte ruim do nosso semelhante. Nós não vemos o esforço que aquele semelhante está fazendo, que a vida vem apresentando. Nós só vemos a parte que não é boa. Então, como é que nós vamos querer agora uma clarevidência? Então, esse descuido, é isso que nós precisaríamos de perceber dentro de nós. Que não tem como agora a pessoa ver coisas chamadas melhores ou mais evoluídas, ou ouvir frases melhores. Nós nem conhecemos os ensinos, porque se nós estivéssemos conhecendo de maneira criteriosa todos os ensinos, nós veríamos que não teríamos necessidade de ter nada a mais. Aquilo que nós já temos e que não usamos, é isso que nós precisamos de entender. Fica bem fácil assim da gente observar o olfato. Muitas pessoas têm muitas qualidades com o olfato. Sabem até falar nomes de temperos que foram usados naquele preparo. Agora, muito maior é o número daqueles que nem percebem o cheiro. Então, quer dizer que desenvolver mais qualidades, essa naturalidade que temos que ter. Aquela condição assim que, quando a pessoa está caminhando num terreno desconhecido, do cuidado que ela tem. Então, o desenvolvimento de prática de ocultismo
Não pode, porque a pessoa vai entrar em terreno desconhecido e ela entra numa condição que não tem como auxiliá-la. Porque essa condição assim de conceitos que nós recebemos, que nós vamos sermos auxiliados, só podemos ser auxiliados se eu pergunto antes para aquele meu tutor ou para aquele meu empregador, se eu posso. Se eu posso. Então, quer dizer que se dá certo, deu certo. Se não dá certo, então, como ele também me concedeu, aí então ele fica responsabilizado, porque ele me deu uma concessão. Então, as práticas do ocultismo acontecem assim. A pessoa faz por livre e espontânea vontade, rompe barreiras naturais que existem de proteção e ela fica sem a capacidade para se defender e sem a capacidade para reconstruir essa barreira novamente. Porque nós não sabemos o procedimento que precisa de ter para uma construção de resguardo. O resguardo é aquela condição bem importante, é a orientação que o adulto vai dando para aquela informação, né? De vez em quando o adulto ainda dá um aperto naquele, né? Para que ele ter uma ponderação nos atos seguintes. Então o adulto dá aquele aperto. Esse aperto tem muitas maneiras, né, de ser. Então na prática do ocultismo não tem como a pessoa receber auxílio, porque ela não tem nível para receber auxílio, ela não fez um trabalho antes de ter a permissão para ter aquelas práticas, e é bem grave, porque aqueles que ensinaram e que ensinam através dos seus escritos essas práticas, têm aquela responsabilidade com esses que ficaram prejudicados. E essa responsabilidade dura a eternidade enquanto um de seus escritos, enquanto um daqueles que fez a prática não for recuperado. E é bem interessante, porque na vida nossa interna, nós temos uma referência. Quando nós fazemos algo para uma pessoa, e nós aproveitamos da nossa condição física especialmente, e falamos muitas coisas para aquele, então depois entra dentro de nós o equilíbrio, então ficamos com uma vontade de rever aquele que nós falamos essas incoerências e dizer a ele que nós queríamos reparar aquele erro que nós cometemos. Então as práticas e aqueles que ensinam as práticas do ocultismo ficam presos a todos aqueles que ficaram prejudicados. Porque se nós trabalhamos com o nível abaixo, então nós ficamos prejudicados. Porque se estivéssemos trabalhando com o nível acima, então nosso nível de compreensão e nível de vida interna seria diferente. Então a pessoa seria mais coerente, mais ponderada. Então aquelas referências bem importantes assim, né? Como é o nível abaixo, a pessoa tem que descer. Se ela desce, ela é responsabilizada. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que ter esse cuidado a vida toda, de observar assim que todas as coisas que nós fazemos tem que ser no nível acima. E todas as coisas que os outros fazem para nós, se não for coisas coerentes, também nós somos responsabilizados por não perceber no relacionamento que aquele não é coerente e que eu também não poderia relacionar com ele. Então hoje, se eu ouço coisas incoerentes, é porque também num período anterior houve um descuido da minha parte.